Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitar esclarecimentos através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633, por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada, domingo às 20h50, 10 para as 9 da noite. E no nosso site, radioriodejaneiro.digital, você encontra os 4 últimos programas gravados, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, playlist, todos os nossos programas. No dia de hoje, nós vamos estudar a mensagem número 75 do livro Fonte Viva, Administração. E a mensagem será lida pelo nosso conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Fonte Viva, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Administração. E Emmanuel se baseia na advertência de Jesus quando diz, lá em Lucas, capítulo 16, versículo 2, dá conta de tua administração. E o comentário de Emmanuel é o seguinte: na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo intrigas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua
administração. Emmanuel sempre nos fazendo refletir de uma maneira muito clara, e ele sempre utiliza alguma citação de Jesus, e aqui está o dá conta de tua administração, que Lucas registrou no seu Evangelho, no capítulo 16, no 2º versículo. E esse capítulo 16 de Lucas, ele é interessante. Nós vamos ver aqui um pequeno trecho em que Lucas registra: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, da tua administração, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, aparentemente, quando a gente lê esse trecho, fica uma ideia de que o mordomo não só foi acusado, como está dando um prejuízo, né, ao Senhor, porque se ele está liberando a dívida de cada um daqueles irmãos, ele está prejudicando o Senhor. Mas, na verdade, ele está se preparando para ajudar as pessoas para que mais tarde ele seja ajudado. Isso porque ele sabe que a vida vai se tornar mais difícil para ele. Por outro lado, aqueles que tiveram a sua dívida perdoada, em parte pelo menos, ficaram bastante satisfeitos. E o mais interessante é que o Senhor, nesse momento, ele entendeu, né, que aqueles irmãos estavam sendo beneficiados, né, e ele entende que todos devem agir com prudência. E ele diz aqui: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, quer dizer, a prudência ela é fundamental para cada um de nós. Temos que ser prudentes, temos que ser honestos e temos que dar conta de tudo aquilo que a gente faz. E na continuidade aqui, Lucas registra: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então também é interessante, né, que aqui já é novamente Jesus falando, que nós temos que ganhar amigos com a riqueza da injustiça. Então, o irmão estava sendo acusado, né, o mordomo, de ter desviado. Na verdade, ele não deveria estar, né, tanto é que ele faz aqui a mudança, né, do processo. E Jesus diz que quando faltar, né, essa riqueza da injustiça,
eles recebam a todos no tabernáculo eterno. Quer dizer, todos nós vamos ser recebidos quando nós chegarmos na realidade espiritual, né? Jesus continua: quem é fiel no mínimo também é fiel no mundo, ou melhor, no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então aqui é muito interessante, porque nós temos que ser fiel sempre, tem que ser honesto sempre, não é de vez em quando, não existe meio honesto. Ou a pessoa é honesta ou ela não é. Em todas as circunstâncias nós temos que demonstrar que somos honestos o tempo todo. E quando formos injustiçados pela calúnia, pela desconfiança, nós devemos entender que aqueles irmãos estão sendo motivo de prova para nós, para que nós tenhamos a certeza da consciência tranquila e que nós estamos fazendo tudo correto. Eu tive um avô que ele passou algumas situações dessa, muito interessante, e eu dizia para ele: mas vô, o senhor está sendo aí enganado pelo seu sócio, o senhor foi enganado pelo chamado guarda-livros, que era o contador, que anotava tudo errado lá, causando fraudes. Falei: vô, o senhor nunca compactuou com nada disso, o senhor sempre foi corretíssimo. Aquele chocolate que o senhor me dava, o senhor botava o dinheiro no caixa. E o meu avô dizia assim: deixa, eu deito no meu travesseiro e eu durmo. Ou seja, quem não deve não teme. Os outros é que estavam devendo, é que estavam fazendo errado. Ele fazia a parte dele. Já que ele não conseguia corrigir os outros, pelo menos a parte dele ele fazia sempre correta. E nós fomos educados com essa visão. E aqui quando Jesus pergunta, né, se na riqueza injusta não é fiel, quem vai confiar em você? Né? Se no alheio, naquilo que é dos outros, você também não é fiel, quem é que vai dar a você o que é seu? E Jesus complementa, registrado aqui em Lucas: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então aqui, Jesus é muito claro para nós, como sempre. Nós temos que ser fiéis, fiéis na honestidade, fiéis nos nossos propósitos, nas nossas atitudes, fiéis ao Evangelho de Jesus, fiéis às leis divinas. Então nós temos que servir a Deus e a ninguém mais. As coisas materiais, elas vão ficar aqui. As coisas materiais foram emprestadas a nós para nos servir, para que nós possamos auxiliar os nossos irmãos e não simplesmente para nos corromper. Então nós temos que ter essa resistência a essa corrupção, que ela às vezes é muito sutil e a gente não percebe. Mas nós temos que estar atentos. Eu estou servindo a Deus ou a Mamon? Eu estou preocupado em fazer o certo, em cuidar do meu espírito para que eu cresça, que eu possa me apresentar diante de Deus sem mácula, sem vergonha, sabendo que tudo que eu fiz fielmente a sua lei. Então, esse é o nosso desafio. E Emmanuel nos lembra, né, que na essência cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. Então nós somos servidores. E ele complementa: e simultaneamente é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Aqui onde nós estamos trabalhando, aprendendo, nós somos servidores, trabalhando para realizar a obra
de Deus, somos coparticipantes e somos administradores. Quer dizer, nós temos possibilidade de fazer muitas coisas e devemos fazer o que for melhor, pensando sempre no outro, nos benefícios que vamos poder produzir. Emmanuel nos diz: mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos, aquele que vai ficando com o cabelo branco, né? À frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. E essa passagem aqui mexe muito comigo, porque eu costumo dizer aqui para os funcionários, quando cheguei na rádio eu não tinha cabelo branco, cheguei aqui com 50 anos, 51 mais ou menos, 52 no máximo. Então eu era ligeiramente grisalho. Hoje os cabelos estão brancos, né? Faz parte. Porque nós combatemos aqui realmente tricas mil, né? Tricas, futricas, dificuldades, né? Falta de recursos, falta de gente para trabalhar, pessoas que têm boa vontade, mas não têm habilitação, outras pessoas que têm habilitação, mas têm as regras da justiça, né? Do trabalho que a gente é obrigado a cumprir, goste ou não goste. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que realmente, para nós, administradores, gestores, nos desgastam. Mas se a gente está fazendo isso tudo aqui, pensando na obra do Pai, e aqui a rádio, eu não consegui encontrar nenhum trabalho outro melhor do que esse para poder dar continuidade ao nosso trabalho. Eu estou falando de mim, mas tantos outros companheiros aqui, voluntários, que se dedicam a esta obra e fazem o melhor que podem. E se nós não fazemos mais é porque a gente ainda não foi capaz. Mas temos boa vontade, temos dedicação e estamos tentando realizar a obra que é do Pai. Nós somos apenas servidores, mas temos que dar conta. Emmanuel ainda registra: cada inteligência na Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. Olha a nossa responsabilidade. Divulgação do Evangelho de Jesus, da doutrina cristã espírita, para todo mundo. Antes era só aqui para o Rio de Janeiro, até onde o alcance da rádio chegava. Hoje ele é para o mundo todo, através da mídia digital. Olha o desafio e a responsabilidade. Se nós recebemos esse voto de confiança, nós temos o dever de nos dedicar. E é o que todos temos feito. Emmanuel nos lembra: a fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. Nós temos outros tantos. E ele descreve: o corpo é um templo sagrado. O que é que eu estou fazendo do meu corpo? Esse instrumento do meu aperfeiçoamento. Será que eu estou destruindo ele? Será que eu estou fazendo um suicídio inconsciente? Será que eu estou danificando o meu corpo desnecessariamente? Por exemplo, bebendo mais do que deveria, comendo mais do que deveria, desgastando o meu corpo com atitudes de risco, né, de desafios. Temos que pensar nisso. Então, o corpo é o nosso templo sagrado. Então, eu tenho que trabalhar o meu corpo da melhor maneira para o dia que eu tiver que devolvê-lo à terra, eu sair daqui agradecido a esse corpo e saber que eu fiz o que foi melhor com este corpo que Deus me deu. Mesmo com as suas limitações, porque elas também são necessárias para nós. Emmanuel nos diz: a saúde física é um tesouro. Então, realmente, nós temos que cuidar da nossa saúde, não podemos esquecer dela. Ah, mas é chato tomar remédio, eu que o digo. Depois de um AVC, você passa a tomar muitos remédios, não tem como. E graças a esses remédios, a gente está se mantendo. Graças aos companheiros da medicina, a gente está se mantendo. E graças a Deus que permitiu que tudo isso fosse feito, eu estou conseguindo manter o meu corpo.
Eu estou usando a primeira palavra aqui, o pronome eu, né? Mas serve para todos nós, né? Cada um vai se colocar nessa situação. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. Nós temos companheiros que lembram sempre, nós pedimos para trabalhar. Estamos tendo essa bênção do trabalho. Quantos irmãos nossos gostariam de trabalhar e não têm a oportunidade? Por diversos motivos. A possibilidade de servir é um obséquio divino. Então, Deus permitiu que a gente tivesse essa possibilidade de servir. Então, nós estamos aqui pela misericórdia divina. Muitas vezes nós não temos ainda essa possibilidade, mas Deus nos deu para que a gente possa ser testado, para que a gente possa crescer. Emmanuel nos lembra, o ensejo de aprender é uma porta libertadora. Quanto mais eu sei, mais eu me liberto. Quanto mais eu aprendo e coloco em prática, mais ainda eu me liberto. E ele lembra, o tempo é um patrimônio inestimável. O que é que nós estamos fazendo do nosso tempo? Será que eu estou gastando o meu tempo com bobagens? Com coisas materiais desnecessárias? Gastando o meu tempo para atrapalhar a vida do meu irmão? Perturbar outros irmãos? Ou eu estou usando esse meu tempo o melhor possível? No meu aperfeiçoamento, auxiliando os meus irmãos? Emmanuel lembra, o lar é uma dádiva do céu. Quantos irmãos nossos não têm sequer uma casa? Nós que temos um lar, temos que agradecer, porque é misericórdia divina. E nós sabemos que no mundo aqui na Terra, muito poucas pessoas, comparativamente com a população, têm exatamente um lar. Tem muita gente que não tem nem casa e nem lar. Por isso ela é uma dádiva do céu. Ah, mas o outro foi prejudicado. Não, é a prova do nosso irmão, é a experiência que ele está passando. Um dia nós vamos passar também por uma experiência dessa. Todas as experiências são necessárias, o ter e o não ter. E o amigo? O amigo é um benfeitor que está sempre junto de nós, que está nos orientando, nos apoiando. Então, a experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. Todos temos essa oportunidade, dessa experiência do bem. Então, mantendo a harmonia com Deus, com os nossos irmãos, com a natureza. Isso é para o nosso crescimento. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. Sempre que pudermos ajudar, nós devemos ajudar. Então, o chão para semear, a ignorância para ser instruída, a dor para ser consolada, são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Então, o tempo todo, Deus está dando oportunidade de trabalho para nós, o chão para semear. Ignorância para ser instruída, para a gente orientar aqueles que ainda não têm a instrução que nós já temos, o conhecimento, a experiência. E a dor para ser consolada. Um irmão que está em dor, nós devemos consolá-lo. Então, tudo isso são oportunidades que estão aqui no nosso dia a dia. E aí vem a cobrança, né? Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Aí cada um de nós olha para dentro e vê o que eu estou fazendo com tudo isso que Deus colocou para mim. E vem a advertência: vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Todos nós vamos chegar diante de Deus após o nosso desencarne e nós vamos penetrar na nossa consciência e está tudo registrado lá. O que nós fizemos de bem, o que nós fizermos de mal, e tudo isso estará sendo avaliado. Não precisa aquela figura do tribunal, nós somos o próprio tribunal.. E Deus quer apenas que nós prestemos contas.
Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos dar oportunidades outras para nós corrigirmos onde nós erramos, onde nós nos enganamos, e a gente vai poder progredir até que um dia chegaremos à plenitude, dando conta da nossa administração. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.